HI Filmes. E esse foi o nome que a gente escolheu. Finalmente, depois de muito pensar, oramos também, porque a gente sempre teve esse costume de orar e pedir um direcionamento de Deus, assim, sobre como que nós deveríamos fazer, né? Porque o nome, ele deveria comunicar algo, ainda que talvez as pessoas não entendessem, mas que tivesse um significado real pra gente e não só um nome bonito, assim, que remetesse a filmes. Então, depois de pensar um pouco, orarmos, a gente chegou no consenso de escolher Haggai, em inglês, na verdade, né? Haggai, porque é o nome Ageu, em inglês. Ageu, que faz referência a um livro da Bíblia, que a passagem que a gente pegou para escolher esse nome é o versículo que é bastante conhecido, que fala que a glória do segundo templo, da segunda casa, será maior do que a da primeira. E para nós fazia muito sentido, porque agora é um novo tempo, a segunda casa, né, digamos assim, ainda que a gente estivesse no mesmo lugar, mas agora nós precisaríamos pensar em tudo de novo, em refazer todas as coisas, e nós achamos que esse nome teria um sentido para nós, Haggai. Quando a gente falasse ou alguém perguntasse mesmo sobre o nome, e nós lembraríamos, né, dessa passagem que fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E foi aquela luta de conseguir encontrar um nome novo, conseguir criar uma arte nova. A gente tentava fazer de um jeito, tentava fazer de outro, mas tudo que a gente fazia, a gente olhava e falava, puta, não tá legal, não ficou bom, dá pra gente fazer melhor. Foi até aí que ele chegou na identidade que é hoje em dia HI Filmes. E agora, como HI Filmes, a gente começa uma nova fase na nossa empresa. Trocamos toda a identidade visual, uniforme, redes sociais, site, enfim. Só que agora a gente começa da forma certa. Registrado no INPE, tudo certinho. Nós somos a única empresa com esse nome no ramo de audiovisual. E é até um nome difícil de se encontrar, e por isso facilita, porque quando você digita HI Filmes, existem apenas 2 empresas no Brasil inteiro com esse nome, mas a gente é a única desse segmento audiovisual. Então a gente começa essa nova fase com muita pegada, com muito ânimo, com muita energia, e a gente começa a viver um ano de crescimento. Com os olhos lá na frente, uma visão de futuro, sabendo aonde a gente quer chegar, a gente começa a investir em novos equipamentos mais atuais. A gente começa a investir em equipe, e é quando chega o Lucas Pimentel para agregar a nossa equipe. Foi uma resposta de oração tanto da parte do Henrique quanto da minha família, onde eu buscava um lugar em que eu pudesse exercer a minha profissão. Eu aprendi muito na rua com o Henrique, vários vícios que eu tinha com câmera eu fui perdendo, e na edição o Felipe me ensinou muitas coisas. E o legal da nossa equipe é que sempre um complementa o outro. Algumas coisas que eles não sabem eu consegui ensinar, eles conseguem me passar algum aprendizado também. E a gente com muita pegada, com muita energia, com um time afiado. Eu dou graças a Deus por ter esse time com a gente, porque é um time que tá sempre um ajudando o outro, sempre um vendo do que o outro precisa e pronto para servir. Aqui no nosso meio não tem rincha, não tem quem é melhor que quem. Não, a gente tá sempre pelo mesmo propósito. E sempre nessa busca de aprendizado, em 2024 começamos a acompanhar a inteligência artificial. Em 2025 foi o ano da gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. E agora em 2026 é o ano da equipe aplicar com ousadia em todos os projetos que exigirem esse tipo de edição. Aqui na HI não existe zona de conforto. Cada projeto, cada edição é algo totalmente diferente do cliente anterior. E a gente está preparado para atender todas as situações. A gente já atendeu clientes incríveis, grandes, que a gente nunca sonhou em atender só nessa nova fase. E não tem segredo. Quando a gente trabalha certo, com uma visão, sabendo aonde a gente quer chegar, o resultado vem. E em 2024, a gente teve a oportunidade de colocar em prática esse sonho, esse chamado de fazer filmes que levam essa mensagem de amor, de paz, de esperança, essa mensagem cristocêntrica. E a gente faz um curta-metragem para a nossa igreja, baseado em fatos reais, onde retrata a vida de um grupo de pessoas que arriscam a própria vida para levar a mensagem do evangelho. Missionários nos países perseguidos. E ali a gente fez com pouco recurso mesmo, lugares, pessoas, os atores que participaram, são os atores que fazem parte do grupo de teatro. A gente fez literalmente na guerrilha esse curso. Nessa época a gente trabalhou com as câmeras, com as lentes que a gente tinha, e nesse ano de 2026 chegou a hora da gente colocar em prática aquilo que queimava no meu coração desde 2016. Nossa, 10 anos depois, mano. Curioso. Em 2016, Deus trouxe um entendimento ao meu coração de que tudo aquilo que Ele tinha colocado na minha mão, a empresa, a câmera, a sabedoria para fazer o que eu fazia, era para servir a um propósito. E eu entendo que ali a gente poderia usar tudo que a gente sabe e que tem para fazer cinema, para contar histórias através de filmes. E a gente continua com os projetos da HI Filme, atendendo os clientes e crescendo nesse sentido, mas agora nasce um novo projeto, um novo braço da empresa, que é fazer filmes. Filme nacional com gente
diferente do Brasil, só que com a nossa mensagem, aquilo que queima no nosso coração, a mensagem que transformou a nossa vida através das telas, transformando a vida de outras pessoas. Nasce agora o projeto Do Zero ao 7. E eu te convido a vir junto com a gente nessa jornada. Não sei o que vai acontecer, mas a gente vai passar por tudo que a gente precisa para fazer um filme, desde o roteiro, de equipamento, de pessoas. Eu não sei como que vai ser isso, mas eu quero te convidar a estar junto com a gente, somando nesse projeto e acompanhando com a gente. E agora como HI Filmes, ou Xangai Filmes, como... De forma que ficasse natural, ponto. E o resto eu esqueci já. Hangai, Xangai, Yagai, Hagai.